Olá pessoal, bem-vindos a mais um Software One Podcast. Meu nome é Cleiton Leal, trabalho aqui na Software One, sou diretor de serviços de tecnologia e de inteligência artificial e tiveram a coragem de me chamar para fazer esse podcast aqui, é a minha primeira vez, estou até um pouco nervoso, mas não nervoso por falar com vocês, eu acho que é principalmente pelo calibre que a gente tem nesse podcast hoje. É minha honra dizer que a gente está aqui com Ana Bezerra, que ela é MIT Innovator Under 35. É um negócio chique para falar que é uma inovadora. E o MIT decidiu, com menos de 35 anos, é Forbes Under 30 e principalmente, eu acho que isso que vale mais, uma defensora da água. Ana, muito prazer, muito obrigado por aceitar vir aqui na Software One. Eu queria que você se apresentasse falando um pouquinho também do seu trabalho, da sua trajetória, e como você conseguiu um montão dessas qualificações, né? Que no final são só uma representação de tudo que você tem feito. E um trabalho que é tão bonito. O prazer é todo meu, Cleiton. Para mim é uma honra poder estar aqui, receber esse convite de vocês, discutir temas tão importantes, né, no mundo atual, de sustentabilidade, mudanças climáticas. E me apresentando, como você falou, eu sou Ana Luísa, sou fundadora e CEO de uma startup de impacto chamada SDW. A gente trabalha levando acesso à água e saneamento para comunidades em situação de vulnerabilidade, principalmente a nível Nordeste, onde a cada real investido em nossos projetos a gente consegue gerar de economia cerca de R$27 para a sociedade. E por tanto o impacto que a gente tem causado ao longo desse tempo, que eu comecei com 15 anos a trabalhar com água e desenvolvi minha primeira tecnologia nessa época, a gente recebeu diversos reconhecimentos internacionais. Aí também nessa lista tem da ONU, a gente tem prêmios inéditos para o Brasil da ONU, daquele boxeador Muhammad Ali também, um prêmio humanitário do Muhammad Ali. Mas enfim, vamos conversar. Excelente! A gente tem um monte de coisa para conversar, né? Mas eu tenho a impressão, eu não conheço tanto dessa parte, que no final das contas, o acesso à água e o saneamento é uma questão de saúde também, né? E você falou que desenvolveu uma tecnologia para isso. Você quer explicar um pouquinho como que funciona? Fiquei bem curioso agora. Sim, então, quando eu tinha 15 anos, eu li o livro de Graciliano Ramos, o Vidas Secas, e fiquei extremamente fascinada como que a gente tem um mundo tão desenvolvido tecnologicamente falando, que a gente estava conversando agora há pouco, e ainda assim pessoas não têm acesso a água de qualidade. Então, investigando mais de como a gente tem uma quantidade gigantesca de tecnologias para tratamento de água, mas nenhuma consegue ser suficientemente viável para regiões rurais como a que a gente tem no Nordeste. Eu sou de Salvador, Bahia, então era uma crise que me tocava muito também pela proximidade. Então, eu comecei a pesquisar o que é que poderia ser feito e cheguei a um método que usa a luz do sol para poder purificar a água do ponto de vista microbiológico, usando só a radiação ultravioleta. E aí eu desenvolvi um equipamento que ele é mais ou menos uma caixa assim meio retangular, uma coluna d'água assim bem fininha para que a água pudesse penetrar e matar os micro-organismos que são os causadores das doenças de veiculação hídrica. Foi assim que nasceu a minha tecnologia, eu como cientista, com 15 anos, e 2 anos depois, para poder levar o produto ao mercado, né, que eu achava que era flores, né, bastava desenvolver e o governo ia adotar e implementar a tecnologia, mas com 15 anos ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava quando dizia que o sol podia matar os micro-organismos da água. Então foi de fato uma trajetória longa e difícil, muitos nãos, muitas portas fechadas, mas com 17 anos eu fundei a STW acreditando que ser empreendedora ia ser mais fácil. A gente tem aquela brincadeira que quem vê fama não vê corre, né? E é bem verdade sobre isso. E me diz uma coisa, hoje a gente vê que é uma startup bem fundamentada, a gente tem, você tem uma voz muito ativa nisso e cada vez será mais, eu tenho certeza. Mas como que você vê hoje que nós estamos como país preparados para adotar assim? Que desafios vocês têm enfrentado, principalmente com o governo, né? Porque requer o interesse, requer que as pessoas invistam, e no final é um bem para a população que pode refletir para o próprio governo, que é menos
pessoas nos hospitais, mais acesso às águas. Você acha que hoje a gente está um pouco mais aberto para isso lá na região do Nordeste ou outras regiões do Brasil? Eu acho, comparando até com o início, né, que dando uma linha do tempo, eu comecei em 2013 com 15 anos, com 17 estava já em 2015, então era um momento em que a gente entendia que as políticas públicas tinham avançado em termos de, ok, precisamos levar acesso à água para as pessoas, mas não preocupando com a qualidade dessa água que vai ser entregue. Então, teve a política de cisterna, 1 milhão de cisterna, que de fato melhorou muito a qualidade de vida dessas famílias, já teve um impacto drástico aí na redução das doenças de vinculação hídrica, no índice de mortalidade infantil, só que ainda assim existia esse porém. A cisterna, ela não é uma garantia de que a água está de qualidade, principalmente por conta de fatores de falta de manutenção, várias limitações que no mundo utópico foi pensada, mas na prática... A gente vê que é bem diferente, né? Ou seja, eu tenho água. Se ela é boa, não tenho certeza, né? Dependeria de uma manutenção. Exatamente. E aí o impacto que a gente tem não só na saúde, mas falando em saúde, a gente tem impacto na vida das crianças, que abaixo de 5 anos é um período muito crítico para o desenvolvimento cerebral. E quando essas crianças não têm acesso à água de qualidade, elas que já têm uma imunidade um pouco não tão desenvolvida quanto a de um adulto, elas vão ser mais suscetíveis para ter essas doenças. E isso vai não só impactar o rendimento escolar, né? Que a gente que tem filho sabe, um filho doente não vai poder estudar com a mesma qualidade. E além disso, vai ter um desenvolvimento cognitivo impactado. São crianças que, quando tem esses casos recorrentes, não só de doença de vinculação hídrica, mas de outras doenças também, elas não vão conseguir se desenvolver o potencial que elas poderiam ter se tivesse acesso à água de qualidade. Sim. E aí a gente já tem um impacto em saúde e educação. E consequentemente também qualidade de vida. E para os adultos, um adulto doente não tem a produtividade de um adulto saudável. E a gente está falando de famílias que dependem muitas vezes de agricultura familiar. E aí a gente vai ter um impacto, né, na renda direta, porque ela só vai conseguir ter de renda o que ela produz. Mas enfim, esse é um papo aqui que dá para a gente passar horas, e eu queria conversar com você sobre como que a Software One está preocupada, né, com mudanças climáticas, como que vocês se veem envolvidos nessa temática também. Bem, esse é um assunto que, com toda honestidade, a Software One, ela, há um tempo, ela vem tentando se formar mais e agir com responsabilidades, né? A gente tem vários programas, não só em mudanças climáticas, mas até mesmo por um novo paradigma tecnológico, né? E quando a gente fala de paradigma tecnológico, o que faz... como que vai ser o futuro cada vez mais com inteligência artificial, como que a gente educa as pessoas. Então, é uma preocupação que nós temos e tentamos trabalhar a nível organizacional. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a Software One, ela tem um programa específico, a gente tem o que a gente chama de ESG, tudo isso, né? E nós queremos poder impactar e dar de volta para a sociedade tudo que a gente tem conquistado também, através de muito trabalho. E eu tenho bastante orgulho de dizer que aqui no Brasil a gente consegue ser uma referência disso. E o que é interessante é que não é por um KPI corporativo, sabe? É pela cultura e pela preocupação das pessoas. A gente veio aqui, eu queria até te falar do case Mapeia Minas, que a gente já conversou sobre ele. É um caso muito interessante, porque o nascimento dessas necessidades, ou de como a gente pode impactar, não nasce de uma solução pronta, né? Assim como você falou, poxa, eu preciso resolver o problema da qualidade da água que impacta as pessoas. Você tinha um problema. E você tinha que nem tem um livro que fala sobre isso, um job to be done, um trabalho para ser feito. Você queria resolver um problema. Então, a partir desse problema, você desenvolveu uma solução. Eu já vejo um montão de coisas que dá para usar, depois até vou te dar umas ideias. Quero ouvir. Mas, no caso, qual que era o problema? O estado de Minas Gerais, ele tinha acabado de sofrer com aqueles deslizamentos que tiveram e que infelizmente a gente perdeu bastante vidas. E o governo, ele chamou o nosso parceiro, a AWS, e a gente também, e falou, olha, eu quero zerar o número de mortos
ou de vidas perdidas por causa desses acidentes. Como que a gente vai fazer isso? Como vocês podem me ajudar a fazer isso? Então nos deu um problema. Então deu uma problemática para ser resolvida. A verdade é que nós, como empresa de tecnologia, a gente não sabia. Então a gente faz o que qualquer consultor faz. Vamos colocar todo mundo na sala aqui. E a gente colocou defesa civil, representantes de prefeitura, legisladores, secretárias do governador, todo mundo numa sala e colocou a problemática. E a partir dessa problemática a gente falou, qual que é a nossa visão do futuro? E aí a gente começa, o que eu acho muito legal, Ana, que é a visão que a gente quer ter. E eu acho que isso é muito importante. Qual que é a visão que a gente tinha? A gente não queria ter nenhuma vida perdida por deslizamentos. Então a gente começou colocando como se fosse uma capa de jornal, com um programa social, Minas Gerais não tem mais vidas perdidas por desastres naturais. E nós começamos a pensar tudo que era necessário. E aí que eu digo que sempre que tecnologia nos ajuda muito, muito, muito. Só que tecnologia é um meio, né? Um meio para que algo maior possa acontecer. Então nós começamos, o que a gente precisava fazer para saber o que era necessário para salvar as vidas? 1, avisar com antecedência as pessoas. Essa era uma parte do problema. 2, mapear áreas de risco. Essa era outra parte do problema. 3, saber e prever com antecedência se poderia ter uma possível enchente. Essa era outra parte do problema. Então, todos juntos, a gente começou a falar de legislação, de tecnologia para construir uma solução. E essa solução é muito legal, porque ela usa dados de satélites, os dados do IBGE, por exemplo, e a gente sabe que se chover numa cidade, dependendo do nível de chuva, a outra cidade pode ter uma enchente. E nessa fase, o que a gente consegue entregar para os governos? Olha, tá aqui o mapa de risco. Na sua cidade, tem tantas pessoas. X% são crianças, Y% são idosos, e essas crianças moram nessas áreas de riscos, que se chover tantos milímetros, vai ter um deslizamento. Por favor, tomem uma ação social. Então, o primeiro passo desse projeto foi conseguir mapear e colocar para que todos os governos e defesa civil tenham acesso estruturado a uma informação confiável. Primeiro passo. Qual que é a nossa expectativa? Que isso seja tão claro e que todos saibam, para que realmente as prefeituras, porque e por isso que tinha legisladores, e isso que é interessante do Brasil, eu até vou falar sobre isso, a gente depende das prefeituras para tomar uma ação. Então, se está claro, o pessoal vai ter que tomar uma ação, é a nossa expectativa. E o segundo passo que eu quero dizer, olha, na hora que estiver chovendo, ou na hora que eu souber que haverá uma enchente, eu possa mandar uma mensagem no WhatsApp que seja do senhor José, da dona Maria, que moram na rua 32 quadra B, dizendo, por favor, saiam por essa rota que tal hora vai ter uma enchente, sabe o que for necessário. Então, a gente quer, no final, assim como você quis resolver o problema da qualidade da água, resolver o problema de áreas que têm riscos, né, de desabamentos, dando claridade para o governo fazer o trabalho dele e educando, avisando as pessoas para que elas não se ponham em risco. Essa é uma vitória que a gente conseguiu. A gente fez o piloto, fomos reconhecidos até como parceiro de sustentabilidade da AWS, e isso é muito legal, porque a história que eu tenho para te contar é que com esse prêmio e a projeção que deu, e eu acho que até fazer esse podcast aqui é importante para nós, a gente começa a ter mais voz sobre a causa. Porque fazer esse serviço não é algo que a gente faz por nenhum indicador financeiro, por nada. É pelo que a SoftwareOne quer dar de volta para a sociedade. E por causa dessa voz, por causa do que a gente tem falado, das nossas conversas, por esse podcast, por isso estar ajudando tanta gente, a gente quer que alcance mais estados. Porque é uma solução que pode ser adaptada para os estados, quem sabe a nível de governo federal. Por exemplo, para mim, estranho dizer que em janeiro nós estivemos na COSUD, que é um consórcio dos estados do Sul e Sudeste. A gente estava lá com os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nesse dia a gente apresentou mapas de risco e o que podia ser para Porto Alegre. Eu fico me imaginando, se a gente tivesse uma implementação de tudo o que aconteceu, se a gente poderia, por exemplo, ter diminuído, ou pelo menos preparado as pessoas para tudo o que aconteceu lá. Independente do que foi, não adianta mais chorar sobre o leite derramado. O que é o nosso objetivo agora é que essas soluções e outras soluções possam ser implementadas, e pela Software Brasil, principalmente no Brasil, para que a gente possa valorizar um pouco mais as nossas pessoas, o nosso povo, sabe? E que eu acredito que é um povo muito bom. E realmente faltam algumas coisas. E falar com você é legal porque às vezes é o básico, né? E a gente que está em São Paulo não consegue ter essa noção que o acesso básico a uma água de qualidade pode ser um problema. Eu estudo um pouco sobre as grandes empresas e como que a gente tem visto esse movimento ESG, e é muito bom ver de forma genuína uma empresa como a SoftwareOne, que é de tecnologia, e tô vendo uma solução que está sendo pensada mesmo para ajudar as pessoas, e é uma solução que, de fato, se tivesse sido implementada no Rio Grande do Sul, poderia ter salvado muitas pessoas, mas a gente Pelo espera menos preparado, né? A gente espera que em breve o governo federal possa, quem sabe a gente tem aí algumas pessoas nos ouvindo que possam chamar a atenção, mandar contato, sugerir conexões importantes para que a gente possa levar essa situação mais a sério e os governos possam adotar tecnologia, porque a gente vê que é um pouco difícil, né, trabalhar com inovação em governo. É difícil que as pessoas consigam adotar ferramentas que foram criadas para ajudar o nosso dia a dia, e ainda mais quando a gente fala sobre situações de calamidade pública, é muito essencial a gente estar cada vez mais atualizado nessas ferramentas. Sim, total. Sabe a impressão que eu tenho? Por isso que eu te perguntei como foi o processo. É que assim, eu sei que os fins não justificam os meios, mas quando a gente... mas nós temos um aparato governamental tão pesado que soluções boas morrem porque é difícil conseguir fazer funcionar, né? Então, eu vivo muito isso com a STW, com a Coluna. Até hoje a gente não conseguiu ter nenhum apoio governamental. É tudo... Porque é um montão de interesses diferentes e é o foco no problema do processo e não na solução que pode trazer, né? Você tem pensado em como passar por isso ou você está enfrentando esses... A gente enfrenta problemas de negociação com o governo há 7 anos. É só 7 anos só. Só 7 anos. Claro que quando a gente fala sobre uma ferramenta, uma tecnologia de água para uma comunidade rural, é algo assim um pouco mais difícil, porque são várias famílias. A gente precisa ter algo padronizado para atender uma infinidade de pessoas. E no caso de vocês, tem um software que teoricamente basta que as pessoas tenham acesso, a pessoa que está lá trabalhando na sede dessas instituições do governo, das prefeituras, elas têm acesso à informação, e informação hoje é tudo, né? A gente vive em um mundo bombardeado de informação, mas ainda existem esferas, principalmente no governo, que a gente percebe que é um pouco mais difícil da gente fazer avançar esse acesso a informações que são cruciais na tomada de decisões. Você está levantando um ponto que para mim é curioso, porque é o seguinte: você falou informações cruciais para tomadas de decisões. Mesmo com um sistema que nem o nosso, que conecta dados, e satélites são confiáveis, mas dados, por exemplo, de IBGE, dados do cadastro único, os dados não são confiáveis. Sim, então, passa muito por isso também. Exatamente aí que eu ia chegar. Você tem enfrentado muitos desafios, porque, por exemplo, eu imagino, você pode me dizer, me corrigir, me falar como que é na verdade, que uma empresa como a sua, se ela tem os cadastros exatamente das rotas da água, onde chega saneamento, onde não chega, teria como fazer um plano geral? Com certeza. De saneamento, né? Hoje a gente tem um painel chamado Painel Cidades com Sede, onde a gente criou o nosso próprio indicador com uma infinidade de dados públicos, que a gente sabe que tem suas limitações, né? A gente enfrenta muitos problemas com pequenos municípios, pequenas comunidades que a gente sabe que tem lá problema de doença de veiculação hídrica, mas que não está sendo reportada nesses dados. Mas, enfim, a gente trabalha com esses dados públicos para mapear nesse painel um mapa de calor, onde a gente consegue filtrar tanto a nível nacional, quanto a nível regional, a nível estadual e a nível municipal, onde estão as áreas mais críticas
de acesso à água e saneamento, onde que a gente deve direcionar prioritariamente os nossos esforços. Então, a gente acredita que dados, de fato, com dados a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas, muito mais propensas a ter resultados, de fato, mais impactantes. E bato palmas para o que vocês fizeram com o Mapear Minas, porque apesar de não ser 100% da minha área, eu consigo ter essa visão de quão importante é esse sistema e como isso não vai, até, quem sabe, de forma pioneira, se for bem adotado pelo governo, fazer com que outras esferas possam entender a importância de trabalhar com tecnologia. É porque no final, a gente está falando, eu concordo com você, porque a gente está falando de salvar vidas e contra desastres naturais que podem acontecer, né? E isso para mim é fundamental. Mas tem outros casos, por exemplo, com fotos de satélite, você conseguir ver quase em tempo real se está tendo ou não desmatamento. Não é difícil fazer. Sim. Então, imagine só nesse momento, né, que a gente está vivendo. Pois é. Exatamente. Então você conseguir ver em tempo real se tem algum avanço de desmatamento e não ter, e gerar alertas automáticos. Existe processos para otimizar rotas, por exemplo, de tráfego de caminhões de lixo para reduzir gás carbono. Então tem um monte de coisa. Só que aí o que eu estou achando interessante é que a gente está esbarrando nos mesmos problemas. Dados e... Porque, por exemplo, se você quiser doar a sua solução, ainda é difícil. Sim. Né? Então, acho que fica aí como que a gente consegue, né, trabalhar para fazer com que as nossas tecnologias sejam adotadas para um bem comum, de uma maneira mais fácil. E, inclusive, eu tenho uma pergunta para você. Como empresas como a SoftwareOne, empresas como ou outras empresas podem te ajudar nessa causa que é tão importante e que já ouviu falar da pirâmide de Maslow, né? Sim. Então, o princípio, a base de tudo. Como que empresas assim podem te ajudar? Então, essa é uma questão que a gente reflete muito, porque no universo do impacto social, dos negócios sociais, a gente vê que a adoção de ferramentas de tecnologia, ela é um pouco mais lenta. A gente vê sempre esse mundo assim mais capitalista, digamos assim, das startups que estão lá, focam no lucro, que tem um foco muito grande em implementar as melhores soluções de tecnologia. Quanto os negócios sociais, a gente vê um pouco mais devagar essa adoção, não só porque trabalhar com tecnologia é caro, mas também porque às vezes a gente fica tão preocupado em resolver o problema da forma mais barata possível que a gente não consegue entender que adotando tecnologias a gente vai conseguir escalar esse impacto. Que às vezes é um pouco mais lento, sabe? E aí, no nosso caso, a gente esbarra muito questão de preço. A gente não tem pessoas, a gente não consegue pagar um desenvolvedor, sabe? É muito caro trabalhar com desenvolvedor hoje. Mas quem sabe a gente fazendo uma parceria com a SoftwareOne, a gente não consiga implementar algumas soluções, porque a gente tem, sim, muitas necessidades. Eu citei aqui o painel Cidades com Sede, que está, digamos assim, em fase MVP. A gente não tem uma super plataforma desenvolvida, o que poderia ser outro case, né, do Mapear Minas. Imagine um painel Cidades com Sede, onde a gente pudesse entregar para os governos as áreas mais prioritárias para eles concentrarem os esforços financeiros para resolver o problema da água. E isso vai gerar retorno, porque, de novo, falando em investir em água, economizar em várias outras esferas públicas. Hospital, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. Em tudo. Eu vou... produção, pode lançar um desafio aqui para a própria SoftwareOne? É meu primeiro podcast, então eu não sei que... Eu tô tentando aqui. Pode, né? Mas a gente tem outros desafios e não é só esse, não. Eu vou fazer o primeiro agora. A gente vai fazer mais. Otávio Nunes, vamos conversar sobre isso para que daqui a um ano a gente possa voltar aqui com a Ana e ver como que deu certo um programa social, tecnológico lançado com elas. Fica o desafio. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que a gente pode te ajudar. E eu quero. Porque esse painel Cidades com Sede, a gente quer conectar com outra solução que a gente usa em campo, que é um aplicativo, uma ferramenta para coletar dados. É tipo o nosso mini IBGE, só que focado em água e saneamento e bem direcionado mesmo para aquelas comunidades que estão mais isoladas. A gente sabe que o IBGE é mais difícil de conseguir alcançar. Sim. Então a gente obtém todos os dados lá, é uma lista gigante de perguntas de dados, para que a gente possa justamente entender o problema, a raiz do problema e
um pouco depois, geralmente um ano que a gente volta, a gente possa coletar dados comparativos e mostrar o quanto que a gente conseguiu melhorar da qualidade de vida e principalmente da saúde daquela família com as nossas ações, com as nossas tecnologias de acesso à água e saneamento. De novo, dados é tudo e conseguir mostrar esses dados para quem apoia os nossos projetos, que são grandes empresas, é uma clareza muito grande, porque você trabalha com pessoas dessa área mais de gestão e sabe como eles querem ver números. A gente tem histórias, temos depoimentos de mães extremamente felizes porque os filhos não ficam mais doentes, de idosos também que não ficam mais doentes, mas os diretores eles querem os dados. E a gente precisa entregar esses dados da melhor forma possível, da forma mais confiável possível. Você sabe que isso que você está falando é muito importante. Eu trabalho com tecnologia, e tecnologia, ela vai gerar algum benefício de negócio no final, social. Algum benefício. Se você não mede, não tem adoção. Então, você fazer isso é muito importante. Que é um impacto? A gente sabe. Mas não é mais você falando. Não é mais subjetivo. Não tem mais discurso, não tem mais perspectiva. É o dado. Então, o dado mostra que está melhor para as pessoas. Os números não mentem. Os números não mentem, isso é verdade. Nossa, é muito legal mesmo. E conta pra nós, novos projetos a caminho, você pensa só Brasil, o que vem por aí? Tem um pezinho em alguns países na América Latina, Equador, quem sabe esse ano, talvez na Colômbia. A África, a gente sabe que tem uma grande necessidade que a gente poderia estar resolvendo, mas é um pouco mais difícil a logística, né, de atuar em um continente mais afastado. Mas, de fato, o Brasil tem uma infinidade de pessoas que a gente ainda precisa alcançar. A gente não está nem 1% do potencial no Brasil que a gente precisa estar. Assim, em números gerais, se a gente for falar... São 32 milhões de pessoas sem acesso à água de qualidade no Brasil. Meu Deus. 100 milhões sem acesso a saneamento básico. Principais regiões? Nordeste? Norte? Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Sim. Cada uma com uma dificuldade diferente. Então, não são as mesmas tecnologias que devem ser implementadas nas duas localidades, em termos de tecnologia para tratamento de água e saneamento. Imagino. Não, muito legal. Olha, é fantástico. Eu já lancei os desafios. Tem mais desafios para fazer? Aproveita que aqui é a hora. Eu quero ver o potencial do Mapeia Minas, né? Até o Mapeia Brasil. Olha, você sabe que eu estava pensando sobre isso. Como que a gente consegue? E você falando isso, porque assim, a gente tenta falar, mas não de uma maneira tão proativa talvez como a gente deveria. A gente espalha a notícia, a gente faz isso que a gente está fazendo que é tão importante, mas talvez ser um pouco mais enfático e encontrar as pessoas adequadas para apresentar o projeto, porque no final a implementação é muito simples. E a gente tem parceiros que querem ajudar o governo a implementar. E a facilidade que isso trará, ou pelo menos os indicadores que isso trará, são importantíssimos para a tomada de decisão e melhoria de condições básicas de vida, né? Uhum. Porque eu imagino o seguinte: se uma pessoa vive em municípios ribeirinhos onde pode ter alguma enchente, eu imagino que o saneamento também não vai ser perfeito. Agora, imagina que eu posso tomar essas pessoas, planejar áreas adequadas com água de qualidade, isso ajudaria demais. Então, o que eu posso garantir para você, promessa do Clayton, é que de forma mais proativa nós vamos buscar os líderes corretos para apresentar e começar a engajar novos projetos do Mapeia Minas. Não só contra queimadas também, vamos fazer esse. Eu tenho certeza que são 2 projetos super importantes que nos ajudariam bastante. Eu acho que a gente também está com o desafio de montar uma estratégia nos nossos 2 casos, de como que a gente consegue uma adoção efetiva da parte governamental. E isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo agora. A parte de comunicação, a parte de marketing, ela é essencial para que a gente possa fazer que não só o tomador de decisão conheça sobre a ferramenta, mas também as pessoas que vão utilizar no dia a dia. Quanto mais a gente consegue divulgar redes sociais, programas de TV, jornal, até eventos que poderiam ser realizados. Até eventos corporativos. As empresas podem ajudar, né? Sim.
Exatamente. Eu acho que isso facilita, que as pessoas entendam, tem que ficar muito claro para todo mundo o quão urgente e essencial é a adoção de ferramentas como as nossas, para que a gente possa transformar o Brasil. Sim, sim. E usar o potencial. E eu gosto disso porque eu realmente acredito no brasileiro, eu acredito no nosso país. Eu acho que se todo mundo acreditar o tanto que eu acredito, meu Deus do céu. O brasileiro tem essa capacidade, né, de com pouco conseguir resolver problemas gigantescos. É verdade, é verdade. Não, acho que tá certo. Ana, eu queria agradecer demais. E não só agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho. Você já ganhou mais um fã. O mesmo, recíproco. E eu vou fazer o melhor para que a gente consiga te ajudar de alguma maneira a escalar esse serviço. E eu também vou fazer o melhor para que a gente escale aqui os serviços da SoftwareOne nessa área. Porque, primeiro, que é um objetivo, é um princípio da empresa. Todo mundo que você falar aqui vai querer trabalhar sobre isso. E sendo sincero, a gente é especialista em tecnologia, então não é um desafio para a gente fazer a solução parar de pé. O difícil é saber qual que é a solução. Para isso a gente precisa falar de pessoas com pessoas especialistas. A gente sabe a solução, mas não sabe desenvolver a tecnologia. Aí, ó, é um match perfeito. Deu match. Mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E vamos ver se a gente consegue falar mais. E se o Otávio, Nunes, Renata, eles topam esse desafio pra gente daqui a um ano, quem sabe tá falando aqui do que a gente avançou. Quem sabe a gente já tá falando dos números, né? Já Os pensou? resultados foram alcançados com as soluções. Acredito nisso. Eu que agradeço, Cleiton. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. E vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado. Pessoal, obrigado pela participação, pela presença, por escutar até aqui. Sigam a gente nas redes sociais. E antes de terminar, fala só suas redes sociais para todo mundo. Sim. Porque todo mundo precisa te seguir. Tá, então tem algumas formas de me achar, porque infelizmente minha mãe resolveu botar um nome meio difícil em mim. É Ana Luísa Bezerra, mas é Ana com 2 N's, Luísa com S, Bezerra com S. Então, se pesquisar exatamente esse nome, eu sou a única, eu já pesquisei. Não tem ninguém com esse nome no mundo, só eu. Pelo menos para isso eu tenho essa vantagem. E se tiver difícil, botar com a Luz, que é o nome da tecnologia. Aí com certeza acha as matérias, tem o meu site, tem um site da SDW for All, o nome da startup, que também eu não escolhi um nome fácil, porque o potencial é global, então o nome foi pensado desde o início para ser global. Pensar grande. Tá certo. E aí, tanto pela STW, quanto a Aqualuz, quanto a Ana Luísa Bezerra, pode chegar até mim. Tá bom. Então, por favor, ajudem a gente a compartilhar essa mensagem e ajuda a gente nessa nossa causa, tá bom? Um abraço, a gente vê vocês em breve. Até mais.